Boa noite, irmãos. Vamos orar antes da gente conversar um pouco. Pai de amor, Deus bondoso, a nossa esperança está totalmente em Ti. Que o Senhor seja quem nos guie, que Teu Espírito fale através de nós, que os nossos ouvidos e as nossas mentes sejam abertas, tocadas pelo Teu Espírito. Que tudo que aconteça aqui, seja falado aqui, seja única, exclusivamente para o crescimento da Tua igreja e para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, eu acho que o louvor de hoje foi assim magnífico para fazer a gente olhar para frente, né? Aquilo que Paulo fala, que a esperança esteja cheia, completa no nosso coração. Foi basicamente isso que a gente cantou, a certeza de Jesus, da vitória, da vida eterna, do suporte dEle, da paz que Ele nos dá. E eu hoje vou dividir com vocês, como sempre faço aqui, algo que a gente vem estudando e conversando nos nossos estudos. Agora nossos estudos estão aos domingos pela manhã, às 9 horas. Você é bem-vindo. Se você não veio ainda, vai ser muito legal ter você conosco. E a gente tem focado os estudos que estamos fazendo agora nesse ciclo, eu diria assim, em 2 grandes temas. E tem a ver com o outro lado da vida cristã, né? O lado, ambos são gostosos. A gente cantou aqui agora da esperança que Deus nos dá, da certeza da vitória que Deus nos dá, da companhia dEle. E a gente tem ouvido e discutido no nosso estudo um outro lado, que é o lado que Deus quer pôr em nós, que aceitamos a Cristo. O caráter do seu Filho. As mesmas virtudes de Cristo. Para que o dia que a gente se apresentar a Jesus, quando Jesus voltar, a gente esteja perfeitamente à imagem de Cristo. Então nós temos falado desse processo de amadurecimento cristão e como é a ação do Espírito Santo nesse processo, como nosso guia, como nosso instrutor. E nós aprendemos que nesse processo da gente amadurecer espiritualmente, o Espírito Santo age no nosso crescimento através da Bíblia, ensinando e nos revelando a vontade de Deus, que está lá escrito na Bíblia, através da oração, nos ensinando a orar e intercedendo por nós, porque a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo faz isso por nós. E a gente também está aprendendo que o Espírito Santo nos concede, a nós como membros do corpo de Cristo, habilidades espirituais que têm o objetivo de edificar, de fortalecer a igreja, o corpo de Cristo. Fortalecer individualmente os membros e fortalecer a igreja como um todo. E é assim que o Espírito Santo desenvolve em nós o seu fruto, o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito nada mais é do que o resultado desse crescimento espiritual, de amadurecimento espiritual. Que o fruto vai ganhando cada vez mais e mais exposição no sentido intensidade de se mostrar na vida da gente. E o crescimento desse fruto do Espírito imprime em nós um conjunto de virtudes que nos leva a refletir o caráter de Cristo. Exatamente aquilo que Cristo é. Nós vamos na glória ser, nesse aspecto, iguais a Cristo. O objetivo desse estudo, então, que a gente tem feito aos domingos, é ajudar para que cada participante que está conosco entenda que Deus não só o trouxe para ser parte do corpo de Cristo e gozar dessa certeza
dessa esperança que nós acabamos de cantar, mas que Ele também deu a nós responsabilidades dentro do corpo. E deu uma, às vezes até mais que uma habilidade espiritual para cada um de nós, para que a gente possa cumprir essa responsabilidade. Deus é muito bom. Deus exige da gente coisas, mas ao mesmo tempo Ele fala assim, fica tranquilo porque eu vou prover o que você precisa. Então, nós chamamos essas habilidades de dons espirituais. E a gente sabe que Deus quer que a gente coloque em prática o dom que recebemos. Nós aprendemos hoje na discussão que tivemos, que se você aceitou a Jesus Cristo, você recebeu um dom. Todos nós temos um dom. E o nosso papel é descobri-lo e colocá-lo em prática. Para quê? Não é para o meu crescimento. Eu também vou ter isso como subproduto, vou chamar assim. Mas é para o crescimento dos outros irmãos. É para edificação da igreja. E assim é quase que a gente trabalha junto com o Espírito Santo para que a igreja cresça, para que o corpo de Cristo cumpra cada parte sua função. Com isso a igreja é edificada e Jesus é louvado. Mas durante a preparação das nossas conversas, dos estudos, eu aprendi algo muito importante sobre um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E talvez um dos mais mal interpretados, não sei se a palavra certa seria interpretados, ou talvez mais mal aplicados. E hoje, rapidamente, eu gostaria de dividir com vocês o contexto dessa passagem, para que vocês também olhem para ele com o objetivo para o qual ele foi escrito. Ele é um enorme alerta e ensino do Espírito Santo para nós. Eu estou falando de 1 Coríntios 13. Tenho certeza que você conhece, se não conhecer ele todinho de cor, conhece boa parte dele. Então, eu vou ler com vocês 1 Coríntios 13, o capítulo inteiro, são 13 versos. Se você tem aí tua Bíblia, da forma que for, no livro ou eletrônico, por favor, abra, acompanhe com a gente, e a gente vai voltar a ele conforme nós progredirmos na nossa conversa. O texto diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois,
vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permaneçam agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Deixa eu dar para vocês um pano de fundo para que a gente entenda a aplicação ou o propósito desse texto. Deixa eu dar um pano de fundo para vocês. Qual era a situação da igreja de Coríntios, para quem foi de Corinto, para quem foi escrito essa carta e especificamente esse capítulo? O ambiente da igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi fundada por Paulo e ele ficou com eles um bom tempo, talvez mais de 1 ano e meio, mais de 18 meses, ensinando e discipulando os crentes daquela igreja, que era formada basicamente de judeus e gentios. Paulo escreve essa, que a gente chama primeira carta aos Coríntios, quando ele está em Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária. E ele escreveu em resposta a notícias que havia recebido sobre a situação daquela igreja, que ao invés de se mostrar uma igreja amadurecida, que teve a honra, vamos dizer assim, de ser formada pelo próprio Paulo e ter Paulo ministrando a eles por um bom tempo, ao invés de ele ter uma igreja ali amadurecida, a notícia que ele recebe, na verdade, é que era uma igreja cheia de sérios problemas. Os problemas daquela igreja eram espantosos, tanto pelo número, quanto pela seriedade deles. Para vocês terem uma ideia, havia divisão entre seus membros. Havia abuso na ceia do Senhor. Havia desordem durante o culto. Havia problemas teológicos de entender a verdade como ela era. Havia frouxidão moral exagerada. Havia imoralidade desenfreada. Havia processos judiciais entre os membros da igreja. E havia um ascetismo doentio dentro da igreja. A igreja estava sendo despedaçada pelas divisões internas, especialmente como resultado da ação de alguns na congregação que se viam a si mesmos como mais espirituais do que os outros. Esse orgulho pela espiritualidade era resultado de uma valorização equivocada de certos dons em detrimento dos outros. Em especial, os dons de línguas e os dons de profecia. Paulo fala sobre os dons no capítulo 12 da primeira carta, no capítulo 13 e no capítulo 14. E no capítulo 14, quase que ele dedica o capítulo inteiro falando sobre o dom de língua e o dom de profecia. Essa confusão trazia divisão na igreja. E havia muita disputa, principalmente entre aqueles que achavam que determinadas manifestações eram sinais de maior espiritualidade. E é no meio dessa disputa que Paulo então escreve o capítulo 13 que nós acabamos de ler. Os coríntios se dividiam e não amadureciam espiritualmente, entristecendo a Deus, enquanto buscavam manifestações que entendiam ser próprias de pessoas com mais espiritualidade. Eles estavam tremendamente enganados. Paulo, inspirado por Deus, age de forma firme para corrigir esse problema. E com a orientação de Deus, com a orientação de Deus, meu propósito então nessa nossa conversa, que terá 3 partes,
primeira parte, fazer com que a gente entenda qual era o propósito de Deus com esse texto. Segundo, dividir com vocês algumas características dos dons do Espírito Santo. E o terceiro propósito é esclarecer que nosso amadurecimento espiritual está vinculado ao desenvolvimento do fruto do Espírito. Quando eu falo assim, já fica entendido que tem uma diferença entre fruto de Espírito e dons espirituais. Antes de entrar no texto propriamente dito, duas observações que eu queria fazer com vocês. Primeiro, é que apesar desse montão de problemas que eu comentei, a igreja dos Coríntios, com todos os seus problemas, era uma igreja de pessoas salvas. E o mais incrível é que Paulo fala que para aquela igreja não faltava nenhum dom espiritual, eles já tinham todos. Em 1 Coríntios 1, de 5 a 9, Paulo fala assim: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele, Jesus Cristo, os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Diante de tantos erros, de tantos equívocos daquela igreja, há aqui nesse texto que nós lemos uma promessa clara, que no dia do Senhor, pela graça de Jesus, pela ação do Espírito Santo, eles, aqueles membros daquela igreja, assim como nós, seremos feitos irrepreensíveis, transformados para ter a imagem completa do caráter de Cristo em nós. Segundo ponto que eu queria comentar antes de entrar no texto, é que o mesmo problema que houve em Corinto, pode ocorrer em qualquer igreja que não entender o propósito dos dons espirituais e não priorizar o crescimento, o desenvolvimento do fruto do Espírito. Esse problema está presente hoje em muitas igrejas e na busca de muitos cristãos. A mensagem contida em Coríntios, e em especial em 1 Coríntios 13, é uma mensagem preventiva. Para mim, para você, para a nossa igreja, para todas as igrejas que estão por aí. Para cada um de nós. Vamos lá então ao texto? Primeira parte, qual que é o propósito do texto? Acreditem, o texto não tem nada a ver com um ato de casamento, de celebração de noivado, de amor conjugal, que normalmente a gente ouve esse texto sendo usado. Ele pode até ser aplicado assim, né? Não tem nada de errado nisso. Mas não é esse o objetivo do texto. Essa é a grande confusão que muitas vezes a gente faz dessa passagem. 1 Coríntios 13 é um parêntese entre o capítulo 12 e o capítulo 14. Todos eles, o 12, o 13 e o 14, falando sobre os dons espirituais. Se você tiver com a sua Bíblia aí, dá uma olhadinha como que termina o capítulo 12. O verso 31 do capítulo 12 diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. E aí vai para o 13. E quando termina o 13, e começa o 14, no verso 1 do capítulo 14, Paulo diz assim: sigam o caminho do amor
e busquem com dedicação os melhores dons. Desculpa, e busquem com dedicação os dons espirituais. E aí ele vai reforçar, no capítulo 14, a importância da ordem no culto, e comparando o dom de línguas com o dom de profetizar, ele ressalta a importância dos dons serem usados para a edificação um dos outros. Capítulo 13, portanto, é uma parada clara do apóstolo Paulo para dizer que o foco dos coríntios estava errado. O foco deveria ser o amor entre eles. É o amor que deveria ser a busca primeira, e não as manifestações espirituais. Que, por sinal, conforme o texto que nós lemos já, 1 Coríntios 1:7, aquela igreja já tinha todos os dons espirituais. A prioridade do amor nos nossos irmãos em Cristo é ressaltada também em várias partes da Bíblia. Se a gente olhar para 1 João, primeira carta de João, João 3,14, fala assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Mas como é que eu passo da morte pela vida? Não é pela salvação em Jesus Cristo? É. Mas o que João está dizendo aqui é que a salvação em Jesus Cristo, se ela foi verdadeira, ela vai provocar mudanças, e uma das mudanças que mais mostra isso é o amor pelos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. 1 João 4,7 fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E no Evangelho de João, Jesus diz que nós daremos testemunho ao mundo de que somos discípulos de Cristo, se amarmos uns aos outros. João 13:35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Aquela igreja havia se desviado do ponto principal. Estava tendo contendas, estava tendo orgulho, divisão, por achar que as manifestações exteriores dos dons, e especialmente de dons sobrenaturais, é que era o mais importante. E Paulo está dizendo que a balança de tudo é o amor entre eles, é o amor entre nós. Segundo ponto que eu queria comentar com vocês é com foco sobre características dos dons espirituais. Os dons espirituais são habilidades que todo cristão recebe para servir a Deus e a igreja. O propósito maior deles é a edificação da igreja. Eles visam o amadurecimento e o fortalecimento dos outros. O Espírito Santo usa os dons que nos dá para que ajudemos os outros a crescerem como cristão. Eu gosto muito de uma ilustração que eu ouvi, que diz o seguinte: a própria Bíblia diz, na maneira de falar o que é a igreja, nós já usamos um aqui que é o corpo de Cristo, mas a outra forma que a Bíblia traz a figura da igreja é como um edifício. Então, a ilustração diz que a igreja é um edifício que está sendo construído por Deus. Cada um de nós somos os tijolos que formam esse edifício. E os dons são os andaimes necessários para que a construção vá sendo feita. São os andaimes que o Espírito Santo vai usando para trabalhar com a igreja enquanto ela está em construção. Os primeiros versos de 1 Coríntios
13, verso 1 a 3, Paulo está usando de uma figura de linguagem que a gente chama de hipérbole, onde o recurso é exagerar uma coisa para poder fazer notório o ponto que se quer deixar claro na mensagem. Ele traz a manifestação exagerada e até, não sei se a palavra está correta, mas inimaginável, inatingível, de alguns dons, pelos quais aquela igreja se dividia, para dizer que se não houver amor entre os irmãos, a mais esplendorosa experiência sobrenatural não terá valor algum e será inútil. Veja os versos 1 a 3. Ele fala assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens, aqui quer dizer assim, todas as línguas dos homens, e as dos anjos. E aí, no verso 2, ele fala assim, ainda que eu tivesse o dom de profecia e soubesse todos os mistérios e todo o conhecimento. E nós sabemos que, por mais que Deus tenha revelado as coisas para nós, tem coisas que não foi revelada e não vão ser reveladas. E todo o conhecimento, todos os mistérios está na mão de Deus. Mas Paulo aqui está exagerando. Mesmo que você tivesse conhecimento de tudo. E ainda no verso 3 ele fala assim, e ainda que você desse tudo o que você tem aos pobres, inclusive, se você desse o seu corpo para ser queimado, e todas essas figuras exageradas da aplicação desses diversos dons, Paulo fala assim, se não tiver amor, não tem valor nenhum, é nada, é nada. O que vem antes é o amor entre nós. Nosso foco deve ser servir um ao outro, movidos pelo amor, humildemente colocar nossos dons a serviço do crescimento espiritual um do outro. Fica claro aqui que manifestações dos nossos dons não é sinônimo de espiritualidade. Porque ela pode se manifestar nesse exagero todo que Paulo falou. E Paulo está falando assim, pode não valer nada. Se não tem amor, não vale nada. Aquela igreja já tinha todos os dons necessários, mas estava longe de ser uma igreja madura espiritualmente. Paulo dizia que eles eram como crianças, imaturos. Então, dons do Espírito é algo que é dado para a gente, para todos nós que aceitamos a Jesus, para a gente servir a Deus, servir na edificação do outro, da igreja, e não é sinal de amadurecimento, de espiritualidade elevada. Vamos para o outro ponto. Sinônimo de amadurecimento é o fruto do Espírito. Se o amor é a prioridade, vale a pergunta então, o que é o amor? A gente já tem ouvido aqui, Dionísio tem nos ensinado várias vezes que o amor não é só o sentimento. O amor é a atitude. E Paulo responde essa questão do que é o amor nos versos 4 a 7 do texto que nós lemos. Nesses versos, ele usa outra figura de linguagem, que é a personificação do amor. Apresentar o amor como se ele fosse uma pessoa com certas características. Ele usa atitudes de uma pessoa para tentar mostrar para a gente o que é o amor. O verso 4 diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor.
O amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra sim com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que maravilha de definição. 2 pontos básicos aqui para chamar a nossa atenção. A lista de atitudes que Paulo usa para caracterizar o amor é exatamente o que estava faltando naquela igreja. Então Paulo está dizendo assim, falta amor aí. E quando tem amor, um não briga com o outro. Um suporta o outro. Não quer se vangloriar. Não quer fazer as coisas por orgulho próprio. A listinha que Paulo dá é exatamente aquilo que faltava naquela igreja. Faltava paciência com o outro. Faltava aceitação das diferenças. Havia excesso de orgulho. Havia vanglória. Havia ira. Havia rancor. Havia divisão. Paulo está dizendo a eles que o que estava no meio deles não era amor. As marcas não eram do fundamento prioridade. Havia manifestações, mas não havia amor. E onde isso acontece, as manifestações não têm valor nenhum. As manifestações em si não são marcas de espiritualidade. Segundo ponto importante aqui, é que o amor caracteriza o fruto do Espírito. Ele é parte do fruto do Espírito. O amor não é um dom espiritual. Talvez na tua Bíblia aí, quando vai começar o capítulo 13, naqueles negritos que a Bíblia põe assim para dividir um texto do outro, talvez lá esteja escrito assim, o dom supremo. E eu ouvi o pastor Nicodemos falar, isso é um desserviço de quem editou a Bíblia, escrever assim, porque o amor não é um dom. O amor é parte do fruto. O dom, cada um de nós tem um, ele é diverso. O fruto, todos nós temos. O ponto é que nós temos que, com a ajuda do Espírito, fazer ele crescer. E o amor é parte do fruto. Todos nós temos. Nós temos que fazer ele crescer. Lá em Gálatas 3, 22, 23, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 características que formam o fruto do Espírito e começa com amor. Essas 9 partes são marcas do caráter de Cristo. E é interessante notar que quando, nos versos 4 a 7, que a gente acabou de falar aqui, quando Paulo fala o que é amor, parece até que ele está citando as outras 8 partes que aparecem em Gálatas. Se vocês, do fruto do Espírito, se vocês fizerem uma comparação com mais cuidado na tua casa, você vai ver isso. Lá fala que o amor é paciente, fruto do Espírito é paciência. Lá fala que o amor é bondoso, fruto do Espírito tem bondade. Lá fala que o fruto do Espírito é mansidão. E no texto de Coríntios, Paulo fala, o amor não se irrita fácil. Parte do fruto é domínio próprio. E o fruto do Espírito, e Paulo em Coríntios 13, definindo o amor, fala, ele não guarda rancor, ele não inveja, ele não vangloria. Quando fala que o amor é paz, lá no fim do capítulo 13 fala, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tranquilo. Então, o fruto do Espírito, nós temos quando nós aceitamos a Jesus. E a marca da espiritualidade é o desenvolvimento desse fruto.
Nosso amadurecimento é resultado do crescimento do fruto do Espírito em nós. É avançarmos continuamente em fazermos mais presentes as marcas do caráter de Cristo, que estão juntas no fruto do Espírito. Esse é o ponto mais importante. Mas atenção aqui. O exercício correto dos dons colocados a serviço do crescimento espiritual um dos outros é muito importante. Pois os dons, se corretamente usados, aplicados, eles são usados pelo Espírito para provocar o crescimento da igreja, o desenvolvimento do fruto do Espírito em nós, para que a gente cresça na semelhança do caráter de Cristo. Olha que legal, isso a gente encontra lá em Efésios 4, de 11 a 13. Diz assim: e ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Hoje a gente falou isso no nosso estudo. Essa aqui é uma das 4 listas que aparece na Bíblia sobre dons do Espírito. Então esses dons que eu li aqui, apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres, vamos entender assim, Deus nos deu dons. Aí no verso seguinte ele fala assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O Espírito Santo trabalha em nós para que a gente atinja a maturidade espiritual, que é a medida da plenitude de Cristo. E uma das formas que ele faz isso é através dos dons espirituais que eu e você, que aceitamos a Jesus Cristo, recebemos para atuar e servir dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Então, dedique-se ao crescimento do fruto do Espírito em si, orando, estudando a palavra, e também aplique-se em conhecer qual é o teu dom. Como é que você vai servir na igreja? Qual é a responsabilidade sua dentro do corpo de Cristo? Como é que você vai ajudar o seu irmão a crescer? Deus deu a cada um de nós, junto com a nossa salvação, junto com aquela esperança gloriosa que nós cantamos aqui, a responsabilidade de contribuir para a edificação e o crescimento da igreja. E essa responsabilidade, Ele nos capacita através do dom que Ele nos dá. Dedique-se a isso. Ajude aos outros cristãos a crescerem através do dom que Deus te deu. Procure conhecer qual ele é. Ore para que Deus te indique qual é. Experimente na aplicação dentro das diversas atividades que há dentro do corpo de Cristo, que há dentro da igreja, para que o seu dom possa ser confirmado. É isso que Deus quer de você como filho dele, que você cresça, que você amadureça, que o fruto do Espírito se faça em você, mas que ao mesmo tempo você exerça o seu dom para ajudar os outros a crescerem. Vamos caminhar para a conclusão, e eu vou falar aqui da última parte do capítulo 13. Lembra da ilustração que eu falei da igreja como edifício, que está sendo construído, e os dons espirituais como andaime? Pois bem, quando a construção termina, o que você faz com o andaime? Não fica lá enfeitando, certo? Tira, não tem mais serventia. Já está feito, está construído o edifício. Quando o edifício estiver completo, na nossa glorificação com Cristo,
Quando Jesus voltar, os dons não serão mais necessários, pois nós seremos completamente transformados e o caráter de Jesus estará completado em nós. Quando Jesus voltar, nós também teremos relacionamento completo e perfeito com Ele. Então, o que hoje é parcial, o que hoje ainda não é perfeito, será completo e perfeito. Agora vamos ler o final do capítulo 13, com essa visão. O amor nunca, verso 8, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Por quê? Porque a plenitude chegou, não precisa mais disso. Pois em parte hoje nós conhecemos, em parte profetizamos. Verso 10, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O que é esse quando vier o perfeito? Quando Jesus vier, quando se manifestar a volta dele e a perfeição se completará, o que é imperfeito desaparece. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo está usando de novo de uma ilustração, para que fique claro para a gente que enquanto a gente ainda é imaturo, a gente age como imaturo. Quando a gente não é perfeito, a gente age como imperfeito. Agora, porém, vemos apenas em um reflexo obscuro. Tem algumas traduções que falam como se fosse num espelho. Lembrar que naquela época não tem os espelhos de hoje, né? Que a gente vai lá, olha, vê até coisa que a gente não quer ver, né? Naquela época não era assim, era um metal polido lá, mal dava para ver a imagem direito. Então ele está usando aquilo para falar assim, a gente vê um reflexo obscuro, como em um espelho. E então, quando o que for perfeito vier, nós vamos ver face a face. Agora, a gente conhece em parte. E lá, quando o perfeito vier, nós conheceremos plenamente. Da mesma forma como sou plenamente conhecido. Olha que legal. Ele usa o verbo no futuro, eu vou conhecer plenamente. Mas hoje eu já sou conhecido plenamente. Deus já nos conhece plenamente, mas nós vamos conhecê-lo plenamente. E aí ele termina o verso 13 falando, assim permaneçam agora esses três, a fé, a esperança, o amor, o maior deles, porém, é o amor. Eu quero terminar então, pedindo a Deus que quando você olhar agora para o capítulo 13, de 1 Coríntios, daqui para frente, que Deus trabalhe em sua mente, para que a gente veja a importância de viver em amor entre os irmãos. Que a gente tenha união entre os irmãos. É disso que Coríntios 13 está falando. É esse amor entre os irmãos que faltava àquela igreja, que já tinha todos os dons. Que a manifestação do caráter de Cristo em nosso jeito de ser e agir, o desenvolvimento do fruto do Espírito em nós, seja a nossa prioridade, nosso primeiro objetivo. Que a gente tenha clareza de que Deus nos deu responsabilidade de contribuir no amadurecimento um do outro, no crescimento da sua igreja como um todo. E para isso, Ele nos deu dons, que devem ser descobertos, conhecidos e aplicados por nós, sustentado pelo amor entre nós. Hoje também no estudo a gente lembrou daquela passagem onde, a parábola onde Jesus distribui os talentos, o Senhor, né? Não é Jesus, o Senhor distribui os talentos entre seus servos, e vai viajar, e quando ele volta, ele quer ver como é que foi a aplicação dos talentos. E para aquele que aplicou
o talento que tinha, que de 5 gerou outros 5, ele fala assim: muito bom, servo fiel. Deus te deu um talento. Deus me deu um talento, ou talvez vários, que são os dons que nós temos. Tenha certeza que tem um propósito. E Ele vai cobrar isso de nós. Que todos nós possamos, no dia que encontrar a Deus, na sua volta em glória, Ele poder falar para a gente: muito bom, servo fiel, que multiplicaste o dom que eu te dei. Que tudo isso ocorra na dependência e somente para o louvor de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor e do Espírito Santo nosso ajudador. Amém? Vamos orar? Pai de amor, que seria de nós sem que o Senhor estivesse nos suportando, capacitando, derramando graça sobre graça. Nós sabemos, Senhor, que somos teus servos. E somos servos que, por mais que fizermos, temos que nos ver como servos inúteis, muito distante daquilo que poderia justificar o teu amor para conosco. Mas o Senhor é gracioso, é bondoso. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos escolheu e o Senhor nos promete que vai completar em nós a obra de nos fazer parecidos com o caráter de Deus, de Cristo. Faça isso em nós, Senhor. E que nós possamos lembrar que precisamos conhecer e aplicar para o crescimento da tua igreja as habilidades espirituais que o Senhor nos deu, que são responsabilidades que precisam ser praticadas. Ajuda-nos nisso. Ajude essa igreja, ajude a cada um de nós, para que a gente busque fazer a nossa parte, mas sustentado no amor um pelos outros. Que o teu amor no meio de nós, fazendo com que a gente ame uns aos outros, possa mostrar a quem está aí fora, que realmente essa igreja é a igreja discípula de Jesus Cristo. Faça isso, Senhor. Nós oramos, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.